Veja se isso ressoa em você. Sente-se desestimulado diante de novos desafios, falta motivação, receia enfrentar novas situações, os problemas parecem sempre maiores do que você pode lidar, frequentemente fica imobilizado por circunstâncias que surgem a ponto de querer desaparecer. Parece que está tudo contra você. Isso é bastante comum, mas e se eu disser que não precisa ser assim? Junte-se a mim neste vídeo onde discutiremos como parar de alimentar o sentimento de sermos vítimas do mundo e assumirmos de uma vez por todas a responsabilidade por quem somos. Você pratica exercícios físicos? Se sim, provavelmente entende o motivo: manter um corpo saudável, forte e pronto para os desafios do dia a dia. Mas e a sua mente? Você se dedica a exercitá-la e mantê-la saudável? Além disso, em relação às suas emoções, você sabe como gerenciá-las melhor e administrar o conhecimento e controlar os seus sentimentos? Muitas pessoas não sabem que o autoconhecimento e a capacidade de gerenciar as emoções podem simplificar a vida, melhorar o enfrentamento dos problemas diários e até mesmo revitalizar nosso ânimo perante a vida. Fica comigo que nesse vídeo falaremos sobre como parar de nutrir o sentimento de vítimas do mundo e assumirmos de uma vez por todas a responsabilidade por quem somos. O canal Teologia Missional foi criado para disseminar o conhecimento bíblico e contribuir para o desenvolvimento dos cristãos no Brasil. Obrigado por estar conosco. Ajude-nos a fortalecer esta comunidade que só cresce a cada dia. Somos uma comunidade de homens e mulheres de fé em busca da vontade de Deus para dar bom testemunho e servir neste mundo do Senhor. Você encontrará aqui mais de 500 vídeos com conteúdo disponível inteiramente grátis. Aqui você encontra vídeos abordando temas cristãos com fundamentação bíblica e teológica. Inscreva-se, dê um like e, mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Vamos aprender juntos. Deixe o seu comentário abaixo, pois vamos ler todos e, se possível, vamos responder também. Então vamos lá. Veja se você se identifica com isso. Não se sente estimulado a encarar alguns desafios que surgem? Falta motivação? Tem medo de encarar certas situações? Os problemas sempre parecem grandes demais para você? Muitas vezes você fica paralisado diante de certas circunstâncias que se apresentam que chega a dar aquela vontade de sumir. Muitas vezes parece que está todo mundo contra você. Bem, isso é muito comum, mas e se eu te disser que não precisa ser assim? Há uma variedade de técnicas, livros, cursos e conselhos que podem auxiliar no melhor manejo das próprias emoções e do autoconhecimento. De nada serve possuir uma inteligência excepcional ou um QI elevado se o coração está desamparado e sem espaço para sentir. Existe uma palavra de sabedoria muito antiga que diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como você já aprendeu aqui em nosso canal, a Bíblia é um livro incrível que nos conta a mais importante de todas as histórias. Ela é um conjunto de diversas narrativas e personagens que fazem parte da grande história. Da mesma maneira, somos seres únicos, experimentando momentos singulares e construindo relacionamentos exclusivos enquanto vivemos entre muitas pessoas dentro de uma comunidade, formando o povo de Deus na sua grande história. E nesta caminhada temos muito que aprender com homens e mulheres cujas vidas foram transformadas e tocadas por Deus. Muitas vezes nós somos levados a pensar que quando nos tornamos cristãos, tudo muda, da água para o vinho. Sim, é verdade, muita coisa muda, mas a conversão, esse se dar conta do amor de Jesus, é só o começo. Desfrutar de uma vida plena com Deus envolve um processo que nós chamamos de discipulado. E discipulado nada mais é do que, nessa caminhada com Jesus, deixar-se transformar dia após dia em nosso caráter, em nosso jeito de ser. E o modelo dessa transformação, claro, é o próprio Jesus. Este processo de transformação implica em abandonar certas coisas como vícios, hábitos, temperamentos, falhas morais e desvios de caráter. E uma das coisas que você deve deixar para trás é o sentimento de autopiedade. Você conhece alguém assim? Nem precisa responder, provavelmente já sei a resposta. No entanto, eu não quero que você seja um reflexo para o outro, quero que você se concentre em si mesmo. Se você é uma pessoa que se faz de vítima, que sempre chora pelo leite derramado, que está sempre procurando alguém para culpar pelos seus fracassos, que fica remoendo o que os outros lhe fizeram, pare.
Você precisa se libertar disso. Você precisa parar de sentir pena de si mesmo. Você não é uma vítima. Você não é a única pessoa injustiçada deste planeta, nem a mais injustiçada. Se o lamento, as desculpas, a pena que você sente de si mesmo estão te paralisando, então reaja. A situação extrapolou e você está deixando de viver todo o potencial que Deus tem para você. Convido você a seguir a história de alguém que, apesar de ter todos os motivos para querer fugir e se esconder em seu quarto, permanecendo lá em posição fetal, lamentando sua má sorte, nunca o fez, mesmo diante de todas as adversidades e injustiças enfrentadas. Como ele conseguiu isso? Como ele conseguiu superar? Fica comigo que essa história vai mexer com você. E mais do que isso, vai te inspirar a tomar uma nova atitude diante das adversidades que a vida apresenta. De quem eu estou falando? Eu estou falando de José da Bíblia, mas não é do homem que casou-se com Maria, a mãe de Jesus, não. O José de quem eu estou falando viveu bem antes. A sua história está registrada lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Existem várias maneiras de olharmos para a história de José e tirarmos lições valiosas. Nesse vídeo aqui, eu quero abordar a vida de José a partir das adversidades e como ele enfrentou cada uma delas e foi dando a volta por cima. Para começo de conversa, José era simplesmente um dos filhos de um dos 3 grandes patriarcas do povo de Israel. Quem nunca ouviu falar de Abraão, Isaque e Jacó? Não era pouca coisa ser descendente desses caras. Muitas vezes a gente acha que a pessoa que tem pena de si mesma é só o pobre, o anônimo, o humilde, aquela pessoa sem perspectiva na vida, mas isso não é verdade. José era um dos mais novos de uma família de 12 irmãos. A princípio, ele não tinha muito motivo para se sentir por baixo. Não tinha mesmo razão para ele sentir pena de si. O pai dele, Jacó, gostava mais dele. Era um dos preferidos do papai. Jacó gostava do Benjamim também, que era o caçula. Jacó gostava mais desses dois porque eram eles os filhos de Jacó com Raquel, a mulher que ele realmente amou e sempre lutou por ela. Mas essa é uma outra história. José tinha outros motivos para se achar por cima da carne seca. Ele começou a ter uns sonhos que colocavam ele como alguém importante. No sonho, as pessoas se curvavam diante dele. Até a família dele, os irmãos, os pais, apareceram no sonho se curvando, prestando reverência a José. E aí eu pergunto, você acha que os irmãos gostaram de ouvir essas coisas da boca de José? Pois é, José foi cair na besteira de contar esses sonhos para a família dele. Você acha então que os irmãos mais velhos principalmente, gostaram de ouvir essas coisas? Como assim a gente vai prestar reverência para você, moleque? Presta atenção, que conversa é essa? Você está dizendo que nós, até o papai, o Jacó, vai se curvar diante de um pirralho feito você? Não deve ter sido uma conversa muito amistosa, especialmente numa cultura patriarcal de sucessão que privilegiava sempre o irmão mais velho. O velho Jacó não deu muita trela, porque deve ter se lembrado dos tempos lá, dos rolos que já tinha dado quando ele mesmo, Jacó, deu um jeito de roubar a bênção de irmão mais velho que cabia a Saul. Você conhece a história. Mas vamos voltar para o jovem moço sonhador José. Os irmãos dele ficaram muito fulos da vida com ele. Eles ficaram muito bravos. Vocês não têm ideia do que os irmãos de José ficaram furiosos com essa conversa de sonho de grandeza, de um fedelho que ainda nem tinha condição de pegar no pesado, de encarar o serviço de homem feito. Eles ficaram tão bravos, tão indignados, que vejam só, eles começaram a externalizar entre eles. Na conversa ali na lida do campo, do pastoreio de ovelhas, eles conseguiram não só pensar, mas eles conseguiram falar, eles conseguiram articular um plano para matar, isso mesmo, matar o próprio irmão. Você sabe o que é isso? É preciso muito rancor, é preciso muito ódio, é preciso se sentir ferido na alma para chegar a desejar a morte do próprio irmão. E por quê? Porque ele contou lá uns sonhos meio malucos? Isso é motivo? Hoje em dia o pessoal não tem mais filhos, né? Só os muçulmanos que ainda acreditam que povoar a terra é mandamento divino. A maioria dos cristãos também já não está mais nessa. Quando tem filhos é um filho só, máximo 2. O pessoal aí está preferindo ser pai de pet. Mas para quem como eu ainda cresceu numa família à moda antiga, numa casa de 4 irmãos, sabe que rola perrengue. E a geração dos meus pais, que já era tipo a família de Jacó, né? 12 filhos e olha lá, socorro, tem cada história. Aí, um dia, os 10 irmãos ali, os irmãos mais velhos do José, estão lá no campo, trabalhando, conversando, conspirando, tendo ideias erradas, até que um infeliz vem com essa. Se a gente desse um jeito nesse moleque?
Olha o clima que estava na família. 10 pessoas, 10 irmãos conspirando para matar um dos mais novinhos. José tinha uns 17 anos nessa época. Você levaria a sério o que um adolescente de 17 anos vem contar a respeito do que ele sonhou? Você vai matar o seu irmão por causa disso? Pois é. Imagina lá os 10 então. Aí José vem chegando. Olha, lá vem ele, lá vem o sonhador. Vamos aproveitar que estamos longe de casa e vamos resolver isso. Podemos sujar, rasgar a roupa dele, manchar de sangue de algum bicho aí, depois levamos ao pai e dizemos que uma fera o atacou e nada restou dele. Ideia brilhante. De repente, um dos irmãos mais velhos, já com um pouco mais de juízo na cabeça, mas nem tanto, teve outra ideia. Puxa, precisa matar. Vamos vender ele como escravo. E em casa a gente fala que uma fera selvagem acabou com ele e pronto. Não precisa matar. Pega aí uma caravana dessas de estrangeiros que estão sempre passando por aí. Essa caravana leva e dá sumiço no menino. Olha lá, vem uns ismaelitas lá. Se eles comprarem, vão levar o José para tão longe que ninguém nunca mais vai ter notícia. E foi assim que aconteceu. Você consegue se colocar no lugar do José diante de tudo isso? A própria família, os irmãos, é inacreditável. Sim, acontece em alguns casos. Quando as pessoas do ambiente onde você deveria se sentir mais seguro, mais protegido, se voltam contra você, é muito difícil. Pensa ali o José. Por quê? Só porque eu compartilhei alguns dos meus sonhos? Bem, provavelmente havia algo mais nessa situação. Inveja, ciúmes, ser o queridinho do papai. Mas sério, querer me matar, me vender como escravo, me mandar para longe como se eu fosse uma mercadoria indesejável, isso é demais. Meu mundo desabou, todos estão contra mim, ninguém me ama. Assim fica difícil viver. Que sonhos eu posso ter agora para minha vida? A Bíblia não menciona que José se entregou à autopiedade. Pelo contrário, ele permanece silencioso, é levado como um cordeiro mudo e sem defesa. O texto não relata um murmúrio, um lamento sequer, nem uma única palavra amaldiçoando seu destino. Absolutamente nada que indique que José estava ali sentindo pena de si mesmo. Quando a caravana finalmente chegou ao Egito, os ismaelitas que haviam comprado José o revenderam para Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José poderia ter pensado, sabe de uma coisa? Vou ser o pior escravo que o Egito já viu. Farei apenas o essencial. Eu não escolhi estar aqui. Estou aqui à força, contra a minha vontade. Vou adotar a lei do menor esforço e na primeira oportunidade eu vou fugir daqui. Pelo contrário, José dedica-se ao que tem para fazer e faz com excelência. Faz bem feito. Ele, em vez de reclamar da vida, das circunstâncias, em vez de se ocupar com algum tipo de plano de vingança contra os irmãos, ele mete a cara e vai fazer o que tem para fazer e faz bem feito. E aí o que acontece? José prospera e abençoa as pessoas à volta dele. Aí você pensa, boa, é isso aí, agora vai, agora é só bênção, agora é só vitória, glória. As coisas vão tão bem que José acabou por ser promovido e foi morar na casa do capitão da guarda. Ele foi ganhando maiores responsabilidades. O texto bíblico diz que Potifar agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. As coisas estavam indo bem demais para José. Para um escravo, um estrangeiro, para alguém que tinha sido rejeitado pela família, que os irmãos querem ver morto, tá bom demais. E é aí que vem mais uma armadilha. José, ali, garotão, malhado, bem afeiçoado, as meninas ficavam de olho nele. O problema é que não eram só as menininhas do Egito, não. A mulher do patrão dele começou a dar em cima dele. Que situação. Como sair de uma encrenca dessas? José, a princípio, resistiu. Não, que isso? Você é casada? Eu sirvo seu marido, jamais eu poderia ter alguma coisa com você, mulher. Sai fora. Mas a mulher insistiu. Quando José viu que a coisa não ia acabar bem, ele disparou, saiu correndo. A mulher já veio para cima dele, agarrando ele e tal, e José picou a mula, foi embora. Mas a mulher agarrou a túnica dele e ficou com a peça de roupa dele na mão. E, para se vingar, acusou José de ter assediado ela. Em quem você acha que o pessoal ali acreditou? Na história de quem você acha que Potifar acreditou? Na de José ou na da esposa? Infelizmente, pessoas com condições de poder e status mais elevados que o nosso costumam levar vantagem em suas mentiras e narrativas. As instituições, pessoas que ostentam títulos e ocupam cargos de poder ou próximo a eles, geram um impacto sobre as pessoas. Potifar, obviamente, acreditou na versão da esposa e José acabou na prisão. Infelizmente, o mundo é assim e nem sempre a justiça prevalece. José foi jogado na cadeia,
José foi preso porque... Ele não foi preso porque fez a coisa errada, ele foi preso porque fez tudo certo. Às vezes eu fico pensando, puxa, eu nunca fui preso, eu devo estar fazendo muita coisa errada, né? O José tá lá, tá na cadeia. Como será que ele ficou lá na cadeia? Será que ele ficou chutando a parede, xingando os irmãos que mandaram ele para aquela droga de lugar, para aquela droga de vida? Xingando a piranha da mulher do patrão por dar em cima dele e depois ainda mentir? Xingando Potifar, afinal sempre fui leal, nunca menti para ele. Ele me manda para cadeia sem nem levar em conta o que eu tenho para falar, para dizer. O mundo é muito injusto. Logo agora que parecia que ia dar tudo certo pra mim, eu desisto. Quer saber? Eu sou um fracassado mesmo, eu só me ferro, não é justo? E lá tá o José, preso, mas não, ele não tá se lamentando, ele não demonstra nenhuma postura de vítima da sociedade. A Bíblia, pelo menos, diz outra coisa. Nenhum José cabisbaixo, dando socos na parede da prisão aparece. Não há palavras de ressentimento, desejo de vingança. Certamente nós entenderíamos se José tivesse demonstrado, nem que por um momento, alguma queixa, alguma frustração. No entanto, o que vemos na prisão é o mesmo José que é escravo de Potifar. Ele logo ganha a simpatia do carcereiro que encarrega José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que ali acontecia. Já pensou? José poderia estar ali articulando. Eu vim parar aqui injustamente, vou fazer musculação, meter umas tatuagens, vou barbarizar, vou aprender com os malandros aqui e quando eu sair essa turma vai ver, vou pegar um por um. Não, nada disso. José é careta. Ele vai lá e faz o que ele sabe fazer. Ele vai administrar as coisas, vai botar ordem, vai planejar, vai se ocupar em arrumar o lugar, em mudar o ambiente para melhor e melhorar as coisas para todo mundo. Não é possível um negócio desse. Mas está aqui em Gênesis. É assim que José reage. O texto diz que o carcereiro não se preocupava com nada na prisão. José cuidava de tudo. O carcereiro estava sossegado. Ele viu que ali tinha um cara realmente comprometido e de confiança. José não era de ficar deitado no canto lambendo as feridas, se martirizando com o passado de injustiças. Ele ia à luta. Se o leite derramou, ele corria atrás da vaca. José estava ali numa prisão especial. Parece que ali eram colocados os prisioneiros que cometiam algum tipo de irregularidade diretamente contra a alta corte egípcia, tanto que chegaram lá certo dia 2 caras acusados de terem feito alguma coisa contra ninguém mais, ninguém menos que o próprio faraó. Eram 2 funcionários muito próximos, da mais alta confiança do faraó. Era o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Os caras que cuidavam da alimentação da corte. O caso ainda estava sob investigação. Os 2 pegaram prisão preventiva até que se esclarecesse quem deles de fato era o culpado. Certo dia, passaram-se os dias, José notou que eles estavam tristes, abatidos, desanimados, se sentindo meio vítimas do mundo, quem sabe. E aí José aproveitou para se juntar a eles e chorar as pitangas junto. Foi isso que aconteceu? Não. José era ligado, ele observava o que acontecia à volta dele, ele tinha uma empatia, ele viu que os caras não estavam legais. Os novos colegas de prisão estavam preocupados com alguns sonhos que eles tinham tido ali na noite passada. José animou-os, então, a contar os sonhos. Conta pra mim aí o que aconteceu. Depois, José entregou a cada um a interpretação daquilo que significava o sonho. Ambos haviam sido presos, mas uma investigação estava em curso para descobrirem o real culpado. 3 dias depois dos sonhos, eles foram levados à presença do rei. Um dos presos foi condenado à morte e o outro foi libertado, restituído à sua posição de copeiro na corte. Ou seja, aconteceu exatamente como José havia interpretado nos sonhos que aconteceria. Tudo indica que José passou alguns anos na prisão. Conforme o autor de Gênesis, cerca de 2 anos após o episódio dos sonhos dos funcionários do rei, o próprio faraó estava atormentado com alguns sonhos misteriosos. O Egito tinha, claro, seus próprios magos, os seus sábios, todos foram convocados para tentarem explicar os sonhos do monarca. Ninguém ofereceu uma interpretação satisfatória. Foi então que o copeiro se lembrou de José, de como fora certeiro no passado ao lhe interpretar os sonhos. Logo então ele indicou José ao rei. O faraó mandou que lhe trouxessem o tal prisioneiro interpretador de sonhos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, para resumir então, José deu a interpretação do sonho do faraó e não bastasse, ainda deu todo um plano de como o governo deveria fazer para dar solução ao problema. O sonho do faraó dizia que viriam 7 anos de fartura pela frente, como também 7 anos de penúria. A fome ia se abater sobre todo o Egito e também sobre as regiões vizinhas. A coisa ia ficar muito feia, seria uma crise enorme. José chegou e falou: olha, o teu sonho diz que vai dar esse BO aqui, mas tem uma solução. Se você quiser me ouvir, eu te conto.
Veja, José aproveitou a oportunidade e não apenas deu a interpretação do sonho ao rei, como também acrescentou algo que não estava no sonho. Eu vou fazer aqui questão de apresentar para você exatamente como está lá na Bíblia. Olha aqui o que foi que José falou para o faraó, para o rei do Egito. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. José relatou o problema e também apontou em seguida uma possível solução. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto para contornar o problema que estava para chegar. Não somente o faraó, como também todos os seus conselheiros, ficaram impressionados e reconheceram que José expunha um bom plano. Cara, é bom. Fosse outro Arigó, podia ter estragado tudo aqui. Se fosse um coitadinho, um ressentido, alguém com um sentimento de que foi injustiçado, podia ter chegado diante do faraó e dito para ele: ô rei, antes de mais nada, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que eu tô preso injustamente, né? Agora vocês da elite opressora aí vêm querer me explorar, vêm buscar minha ajuda, né? Não. Quem aparece diante do faraó não é nenhum José do coitadismo revolucionário ressentido. Quem aparece é um cara resolvido, determinado, comprometido em realmente ajudar a melhorar as coisas para todo mundo. Acompanhado então dos seus conselheiros, o poderoso rei de todo o Egito volta-se novamente para aquele prisioneiro que estava ali há anos esquecido atrás das grades e diz: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Quem diria, hein, José? Quase morto, vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustiçado, preso, esquecido. Resumo dessa história: José salvou o Egito da fome. Não só o Egito. Povos de regiões vizinhas, quando ouviam falar que o Egito havia estocado alimento, saíam para lá em busca de ajuda. E adivinham só, até a sua família, os seus irmãos foram até o Egito atrás de comida. E é quando acontece uma coisa sensacional. José reconhece os irmãos dele, mas eles, os irmãos, claro, não o reconheceram. José envelheceu, era o primeiro-ministro do rei do Egito, um cara poderoso. Da onde que se imaginaria que aquele molecote vendido como escravo poderia estar naquela posição agora? José estava diante da oportunidade perfeita para se vingar. O que será que ele vai fazer? Ele cria, José cria ali umas artimanhas e faz com que os irmãos voltem para casa e tragam todo mundo, até o velho pai Jacó, para o Egito. José então vai se revelar, todo mundo chora, é aquela catarse geral misturada com espanto, alegria, medo, alívio, enfim. E José perdoa a família, perdoa os irmãos por tudo que eles haviam feito. José faz aquilo que é central na fé cristã e que faz tanta falta para consertar as coisas entre as pessoas. José faz uso da coisa mais poderosa que existe: perdão. Não existe, não inventaram nenhuma solução mais poderosa para solucionar conflitos e se libertar das amarras do passado do que isso: perdoar. José perdoava, por isso ele não ficava preso ao ressentimento, às mágoas, ao sentimento de ter sido injustiçado, à autocomiseração. Ele não tinha tempo para ficar com pena de si mesmo. Com isso, ele ajudou muita gente, inclusive a própria família. Ao longo da história de José, nós lemos em Gênesis que Deus estava com ele. E a maneira como ele confiou e reagiu diante de cada circunstância desfavorável permitiu que Deus fizesse coisas cada vez maiores por meio da vida dele. José, além de todo o bom trabalho realizado por todo o Egito, teve esposa, teve filhos. Veja como ele chamou seus filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. No hebraico, Manassés significa esquecimento. Apesar do texto nunca revelar um José murmurador, ressentido, um chorão que se vê como vítima da sociedade, não significa que ele não tenha tido seus momentos de raiva, de medo, de angústia, de sofrimento. A questão é o que ele fez com isso. O segundo filho chamou Efraim. Efraim significa frutífero, fértil, aquele que multiplica. Apesar de o texto não revelar, então, um José queixoso que se apresenta reclamando dos problemas, essa passagem aqui deixa evidente
o quanto ele está consciente de tudo pelo que passou. José foi uma grande bênção por onde passou. Como chefe de confiança do faraó, seu trabalho transbordou em bênçãos para além das fronteiras do Egito. Para você não vir aqui com a história de que isso aqui parece uma historinha bonita de autoajuda, de um cara inspirador, resiliente, que confiava no próprio taco, escuta essa parte onde José se revela para a família dele. Isso aqui é muito importante. Você tem que entender isso aqui, senão corre o risco de entender tudo errado. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Observe a leitura que José foi capaz de fazer da história dele. Ele podia ter escolhido a história do vitimismo, do injustiçado, do pobre coitado, a história de o mundo está contra mim. Mas não foi assim. José ressignificou a sua história da perspectiva do que Deus estava fazendo. Ele não culpa os irmãos e nem se vangloria de si. Ele não é tomado por sentimento de vingança, nem de alguém que agora requer bajulação. José não leu a história pela perspectiva do mal que sofreu, mas da perspectiva da bênção que Deus traria para tantas outras pessoas. Pessoas que buscam força em Deus, que param e refletem sobre os acontecimentos e deixam Deus sondar os seus sentimentos, não ficam paradas, sentindo pena de si mesmas ou remoendo como foram tratadas pelos outros. Elas seguem em frente, pois sabem que Deus tem outras coisas, novas coisas preparadas lá adiante. Você pode ficar triste, você pode chorar, você pode sentir raiva, somos frágeis, temos nossos momentos, mas não deixe que isso amarre você. Supere, pare de gastar tempo e energias com aquilo que você não pode mudar. Note também que, apesar de sim José ter encontrado algumas pessoas que lhe fizeram mal, ele encontrou também muitas pessoas que lhe fizeram bem, que lhe ajudaram. Não foque apenas naqueles que lhe desejam o mal. Existem muitas pessoas com quem nós podemos contar sim. O leite derramou? Levanta, corre atrás da vaca. Tem muito mais de onde veio isso aí. As circunstâncias são ruins, as coisas parecem difíceis. Lembre-se daquele que está acima, está para além de qualquer circunstância. Confie naquele que é o Senhor da história. Assuma a sua história, integre o seu passado, perdoe. Deixe Deus curar as suas feridas e siga em frente. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.